é o seguinte, veja só, o meu objetivo é relatar as fontes da história da filosofia no Brasil. Existem várias considerações que seriam interessantes serem feitas, mas eu acho que uma maneira fundamental para a gente estudar a história da filosofia no Brasil é saber como que ela começou. Como que começou não a história em si, mas a narrativa da história. Como que a história da filosofia começou a ser contada. Nesse sentido, o primeiro livro de filosofia que tem uma narrativa a respeito da história da filosofia no Brasil foi escrita por um crítico literário, que aí na época ainda era muito jovem, cuja pretensão ou cujos objetivos depois se tornaram claros. Ele vai escrever a primeira grande história da literatura brasileira. O nome desse crítico é Silvio Romero. Então o Silvio Romero, muito jovem ainda, compôs o seu primeiro texto com o seguinte título: Filosofia no Brasil. Esse texto, esse livro, foi publicado em 1876. Portanto, a ideia de se escrever uma história da filosofia no Brasil começa a partir de 1876. E nesse livro do Silvio Romero, que tem ao todo 10 capítulos, ele elenca uma série de 10 autores que, segundo as ideias que ele tinha, comporiam um leque de filósofos, ou daquilo que ele considerava filósofos brasileiros. Então, por exemplo, o primeiro capítulo do livro é dedicado a um franciscano chamado Francisco Montalverne, que teoricamente seria o primeiro autor brasileiro a escrever um livro de filosofia. O primeiro brasileiro que escreveu um livro de filosofia. No caso do Montalverne, era um manual didático para o ensino da filosofia. Então, o primeiro livro didático escrito por um brasileiro ligado ao tema filosofia foi feito pelo padre Francisco Montalverne. Bom, então, existe uma data marcada para o início da filosofia, que seria este livro. O que nós sabemos é que esse livro teria sido composto nos anos 30, do século XIX, então entre 1830 e 1840. O autor morreu, o Montalverne morreu, inclusive ele ficou cego no final da vida, e depois da sua morte encontraram entre os papéis dele esse curso de filosofia. E foi publicado, só que ele foi publicado em 1859, se não me falha a memória. Bom, depois desse primeiro capítulo, em que, de certa maneira, o Silvio Romero estabelece como início da filosofia no Brasil exatamente esse autor, o Montalverne, segue-se o tratamento de vários outros autores. O segundo autor que ele aborda é um médico baiano chamado Eduardo Ferreira França, que escreveu um livro, um pequeno tratado de psicologia. São as investigações psicológicas. Esse, na opinião, portanto, do Silvio Romero, seria o segundo texto, ou segundo autor, mais significativo do ponto de vista filosófico. Segue-se ao tratamento do Eduardo Ferreira França, que é o segundo capítulo, um terceiro capítulo do livro, que trata do Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves de Magalhães foi aquele poeta e escritor que, de certa maneira, também é estudado dentro da história da literatura brasileira como o inaugurador do
romantismo no Brasil, ao menos no aspecto poético. Só que o Gonçalves de Magalhães escreveu também 3 livros de filosofia. Um deles, e o mais importante, ou o mais conhecido, se chama Fatos do Espírito Humano. Depois, A Alma e o Cérebro, e alguns comentários filosóficos ou algo nesse sentido. Bom, esse autor, portanto, é tratado no 3º capítulo do livro do Silvio Romero. Depois do Gonçalves de Magalhães, existe um capítulo dedicado ao padre Patrício Muniz. Esse autor, esse padre, é totalmente desconhecido entre os estudiosos. E o mais interessante, o Silvio Romero vai abordar um texto do padre Patrício Muniz que se chama Teoria da Afirmação Pura, que, de certa maneira, talvez pelo conteúdo metafísico da obra, o próprio Silvio Romero não estava à altura de entender esse texto. Era um texto muito abstrato, com propósitos metafísicos, ligados a intenções de natureza religiosa também. A fonte do pensamento do padre Patrício Muniz é um autor italiano, um filósofo italiano, chamado Rosmini, acho que Antônio Rosmini. Depois do padre Patrício Muniz, no 5º capítulo, ele aborda um outro religioso chamado José Soriano de Souza, que escreveu vários textos didáticos de filosofia, para o ensino da filosofia, e o José Soriano é um autor influenciado pelas ideias da igreja da época, que pretendia fazer a divulgação do pensamento do São Tomás de Aquino. O 6º capítulo do livro é dedicado ao pintor que, na verdade, escreveu uma espécie de dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado na França, que é o nosso pintor Pedro Américo. Então ele tem ali um texto sobre estética, que foi escrito e publicado na França, mas como ele é um autor brasileiro, etc., o Silvio Romero considera também um filósofo importante. Bom, posteriormente, ele trata de um positivista chamado Luiz Pereira Barreto, que tem alguns textos de divulgação e contestação da teoria positivista. Ele seria, portanto, um positivista dissidente. E depois, então, no 8º capítulo, ele trata do José de Araújo Ribeiro. No 9º capítulo, do Domingos Guedes Cabral. Esses 2 autores são evolucionistas, ligados ao pensamento, acho que um deles ao pensamento do Darwin e o outro ao pensamento de um tal de Haeckel. Então, o José de Araújo Ribeiro, que tem um tratamento biológico a respeito do cérebro, o Domingos Guedes Cabral, e no 10º capítulo, o 10º capítulo é dedicado exclusivamente ao Tobias Barreto. E, na verdade, é um grande elogio da obra, do pensamento do Tobias Barreto, e nós devemos saber, não nos esquecermos que o Silvio Romero foi aluno do Tobias Barreto e grande admirador do Tobias Barreto. Inclusive, auxiliou na publicação das obras completas do Tobias Barreto, na primeira edição das obras do Tobias Barreto. E, aparentemente, a intenção de todo o livro do Silvio Romero, A Filosofia no Brasil, é mostrar a superioridade intelectual do Tobias Barreto relativamente a todos esses outros pensadores anteriores, a todos esses indivíduos que escreveram sobre temas filosóficos no Brasil, desde o Monte Alverne até o Domingos Guedes Cabral. Bom,
O que é interessante a gente observar é que nessa primeira história, né, nesse primeiro relato crítico da filosofia no Brasil, o objetivo do Silvio Romero é basicamente fazer uma avaliação literária do ponto de vista filosófico desses autores e das obras que eles haviam publicado acerca da filosofia. Obviamente, como ele é um crítico literário, a abordagem que ele faz é uma abordagem crítica. Então ele faz avaliações, tece críticas a partir do seu próprio pensamento, das suas próprias ideias, o que é normal, natural, né, num trabalho de crítica literária. Então, esse é o primeiro autor que trata de filosofia no Brasil. Na sequência, né, eu vou me referir a um outro autor que também escreveu um texto muito importante, tentando organizar temas, autores e obras a respeito da filosofia no Brasil.